E agora eu me sinto mais segura, eu já consigo identificar numa primeira consulta. Sem dúvida alguma, eu consigo diagnosticar os casos, conseguir tratar o paciente com sucesso, ter resultados. Ficou mais fácil diagnosticar os pacientes com DTM no consultório e fazer o tratamento. Hoje eu consigo diagnosticar, tratar e ajudar os pacientes. Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda à Semana da DTM. Eu sou Lucas Carvalho, especialista, mestre em DTM, dor orofacial, PhD em Neurologia. Nessa semana de aulas eu irei te mostrar como diagnosticar e tratar DTM com segurança. Veja agora alguns exemplos de alunos dentistas que começaram do zero na DTM e hoje conseguem dormir muito mais tranquilos, pois conseguem diagnosticar e tratar DTM com muito mais segurança. A DTM, na minha vida clínica, foi um divisor de águas, porque antes o paciente chegava com dores e eu não conseguia identificar qual era o tipo de DTM, qual seria o tratamento mais indicado, e agora eu me sinto mais segura, eu já consigo identificar numa primeira consulta. Sempre tive na minha cabeça que DTM era tratada com placa de Michigan, para os casos mais leves e para os casos mais graves. Eu achava que era só cirurgia que resolvia. Hoje, eu já consigo diagnosticar e tratar DTM no meu consultório. Agora, para que isso tudo faça sentido, antes de iniciar, eu vou te contar como eu cheguei até aqui. Eu sou formado desde 2003 e desde então comecei a receber muitos casos de pacientes com DTM. E foi aí que, para me ajudar nessa caminhada, eu fui me especializar na área de ortodontia. Agora, por que eu escolhi a ortodontia? Porque eu tinha aprendido na graduação que corrigindo a maloclusão e instalando uma placa oclusal, eu conseguiria tratar DTM. Será mesmo? Nessa trajetória eu acabei me apaixonando pela área acadêmica, cheguei a professor em ortodontia em 2007 e vi que mesmo com toda essa bagagem da ortodontia, eu não estava mais conseguindo solucionar todos os casos de DTM. Comecei a perceber que o que ensinava-se na maioria dos cursos de pós-graduação, colocando a maloclusão como a principal causa da DTM, não era o que era ensinado e publicado pelos maiores pesquisadores do mundo, na Europa e nos Estados Unidos. E foi aí que pensei, se estou como professor, eu preciso buscar mais para meus pacientes e alunos. E vi que, na verdade, com o conhecimento que o ortodontista tem, que o bucomaxilo tem, que o protesista tem, que o implantodontista tem, que o clínico geral tem, é impossível saber resolver todos os problemas de DTM que aparecem na nossa clínica, sem ter este conhecimento específico da disfunção temporomandibular. E nessa época, os casos mais simples de DTM eu até conseguia resolver, mas quando começava a chegar um caso um pouco fora da curva, aí pronto, tratamento arrastado, difícil solução, e ainda tinha esses casos de sons articulares como estalido, crepitação, casos de deslocamento de disco com e sem redução, pacientes com zumbido que eram encaminhados pelo otorrino, ou até mesmo pacientes com cefaleia e que o neuro encaminhava dizendo que o problema era para o dentista resolver e não para ele. Você já passou por isso também? E esses pacientes com esses sinais e sintomas também chegam para você? Eu queria resolver e tratar esses pacientes, só que a gente acaba querendo resolver tudo. E, bom, comigo não era diferente. Eu tive um professor que falava exatamente assim, olha que interessante. Olha, se vocês entrarem nessa de tudo que chegar na sua clínica, você ficar encaminhando, você vai virar um encaminhologista. E eu realmente não queria virar um encaminhologista. Eu queria resolver os casos complexos, ter liberdade financeira e ao mesmo tempo ajudar esses pacientes. Aí eu pensei, pô, não é possível, não é tão difícil assim. Preciso achar um caminho, uma metodologia, um jeito, uma forma de resolver esses problemas e conseguir conquistar a confiança dos meus pacientes, saber resolver esses casos emergenciais que aparecem, e o benefício financeiro acaba vindo como consequência de tudo isso. Essa é a grande verdade. E mesmo eu achando que não tinha mais tempo para estudar, que minha vida era muito corrida e que o dinheiro estava muito curto, isso não ia me parar, eu ia em frente. Foi aí que eu resolvi realmente fazer uma especialização, um mestrado em DTM. Procurei o melhor curso de DTM do Brasil na época, tinha na São Leopoldo Mandic e na Unifesp, era coordenado
pelo professor Antônio Sérgio Guimarães, que é o maior ícone da DTM no Brasil naquela época, que fazia as publicações com Magnusson, Carlsson da Suécia, Thomas Licht da Suécia, Sandro Pala da Suíça, ou seja, os maiores pesquisadores do mundo. Então eu resolvi realmente entrar de vez nessa especialidade. Depois disso continuei buscando, fui em Malmö na Suécia no ano de 2011, onde eu tive uma grande oportunidade de estar com os maiores pesquisadores de DTM reunidos em um mesmo curso. E a partir disso eu comecei a deslanchar na especialidade e diagnosticar e tratar DTM com a segurança que eu sempre queria. Mas mesmo assim, eu vi que ainda faltava alguma coisa. E foi quando eu fiz um projeto para finalizar este mesmo mestrado em DTM e apresentei um outro projeto para complementar para um mestrado na Faculdade de Medicina, na pós-graduação de Neurologia da Universidade Federal Fluminense, onde eu acabei conseguindo ingressar nesse mestrado lá na UF e fiz 2 mestrados ao mesmo tempo, um em odontologia e outro na neurologia, ambos relacionados com a disfunção temporomandibular. Mas mesmo assim eu não parei por aí, eu empolguei e entrei de cabeça num doutorado na mesma Universidade Federal Fluminense, percebi que a DTM relacionada com a neurologia realmente mudou minha forma de trabalhar e de executar os tratamentos. E eu quero te mostrar que isso é possível com essa especialidade. E agora, por que eu estou te contando essa história? Porque os estudos que eu fiz na neurologia me fez ver com outros olhos a DTM. Porque depois dessa experiência eu percebi que a DTM não eram somente as estruturas que eu achava, como dentes, ATM, que estava muito além de quem rege tudo isso, que é o sistema nervoso central. Que o que sempre foi para mim um calcanhar de Aquiles. Por que isso? Porque a neurofisiologia da dor e toda a parte de desordens articulares, musculares, que eu tinha aprendido em tudo que eu já tinha feito de cursos dentro da odontologia, sempre foram coisas assim muito maçantes, de difícil entendimento. E eu percebi que essa inter-relação da odontologia com a neurologia me ajudou realmente a criar uma metodologia de atendimento, em que eu conseguia resolver os casos complexos com muito mais facilidade, fazer consultas muito mais rápidas e diagnosticar com muito mais segurança. Senti uma necessidade de passar isso para mais dentistas, mais colegas e não deixar isso guardado somente para mim, porque eu sabia que direta e indiretamente eu ajudaria mais pessoas, desde os pacientes que precisam demais da gente, até os próprios colegas de profissão. E foi aí que eu criei o método Expert em DTM, onde eu consigo ensinar dentistas a diagnosticar com muito mais precisão e tratar DTM com muito mais segurança. E aprendendo esses conceitos de uma forma simples e aplicar com uma clareza muito maior e com uma forma muito mais leve de assimilar os conceitos, desmistificando que a DTM não é tão complexa assim. Além de entender a DTM, hoje eu consigo relacionar ela com a neurologia e percebi o quanto isso me ajudou realmente profissionalmente em todos os aspectos. Foi quando eu comecei a aplicar essa metodologia em um curso presencial de especialização que eu percebi que com pouco tempo os alunos conseguiam ter assim, excelentes resultados. Eu percebi que a minha metodologia Expert em DTM não funcionava só para mim, ela também funcionava para qualquer dentista que quer aprender DTM e resolver os casos que apareçam, qualquer caso que apareça no consultório. Então eu comecei a ensinar isso também pela internet, criei as turmas online para ensinar todo o meu passo a passo em turmas fechadas no meu curso Expert em DTM. Tornando o assunto assim um assunto muito mais prático, ensinando o pulo do gato realmente e deixando para trás conteúdos que não serão usados no dia a dia do profissional, fazendo uma coisa assim muito objetiva e com um norte para o dentista, saber realmente todo um roteiro de avaliação inicial, o que fazer com o paciente na consulta inicial, o que perguntar, o que abordar, onde examinar, quais os possíveis diagnósticos, se pede algum exame, se não pede, qual exame pedir, quando é necessário, roteiro de tratamento para cada subtipo de DTM e como você vai poder aplicar essa metodologia. Por que essa metodologia funciona tanto? Mas para que você comece a ver a DTM de uma forma como ela é e o quanto isso pode realmente mudar a sua carreira, agora eu quero te mostrar por que a DTM é a especialidade do futuro. Como ela vai te ajudar na odontologia da mesma forma que ela me ajuda e me ajudou. Isso vai virar de vez a sua chave na profissão. Existem assim muitos casos clínicos que aparecem em seu consultório como fraturas dentárias
insucessos em trabalhos restauradores, recidivas em ortodontia, dores dentárias de causas desconhecidas, dor e sons articulares na TM, situações clínicas de difícil diagnóstico que você vai observar que com o conhecimento da DTM você vai conseguir diagnosticar e tratar seu paciente com muito mais segurança. Isso serve tanto para quem está terminando a graduação, quanto para o clínico geral, ou até mesmo para o dentista que já tenha alguma especialidade. Com o conhecimento da neurologia embutida ali dentro dos conceitos de DTM, isso vai facilitar e te auxiliar a diagnosticar de uma forma muito mais segura, pois nós conseguimos fazer um diagnóstico diferencial entre qualquer tipo de dor orofacial, desde uma neuralgia do trigêmeo até uma migrânia. Você vai entender quando o zumbido, por exemplo, pode ser controlado pelo dentista e como tratar essas diversas dores orofaciais. Vou te mostrar agora com exemplos de casos de pacientes que nos procuram, que chegam com toda essa sintomatologia, que são as sintomatologias mais encontradas e quais estruturas podemos avaliar e como direcionar para o nosso diagnóstico mais assertivo e muito mais preciso. Então vou mostrar um pouquinho de um caso clínico de uma paciente que chegou para a gente com uma sintomatologia dolorosa e como nós fizemos essa primeira abordagem com ela. Aqui é o relato dela. Eu busquei o doutor, por conta de dores intensas que eu vinha sentindo tanto nas têmporas como na região do maxilar e da mandíbula. Então essa paciente ela relatou para a gente que ela tinha essas dores intensas na região de mandibular, na região de maxila e na região de cabeça. E ela já tinha isso há 2 anos. Então durante essa avaliação clínica, o que normalmente a gente aborda com o paciente? A gente precisa saber a queixa principal dele. E a queixa dela era uma dor na TM bilateral, no masseter bilateral e no temporal bilateral. Então a gente começa a colocar para o papel a nossa nomenclatura técnica para a gente conseguir entender as regiões que estão afetadas. Aí você pede ao paciente, você mostra para mim as regiões que você sente essa dor quando você está em casa. Aí ela vai lá e mostra para você. Sinto aqui e sinto aqui. Então essas 3 regiões ela apontou para a gente. E agora a gente tem, dentro dessa nossa metodologia, Expert em DTM, a gente tem uma metodologia de investigação. E dentro dessa metodologia de investigação, o que a gente avalia? Você precisa entender qual é o tipo de queixa. Então ela já falou que tem uma dor na região temporal, masseter e ATM bilateral. E você começa a entender quanto tempo essa paciente tem a dor. Então ela tem uma dor há 2 anos, ou seja, ela tem uma dor crônica. Dor maior ou igual a 3 meses já é considerada uma dor crônica, uma dor com que você tem um grau de dificuldade maior de controle. Agora você precisa dosar a intensidade dessa dor da paciente. E a gente tem o que a gente chama de escala numérica da dor, que vai de 0 a 10. 0 quando o paciente não tem dor, e 10 é uma dor que ele tem que ir para o hospital, ele não consegue estar conversando com você nessa avaliação clínica. Então essa paciente relatou para a gente que a intensidade da dor dela é 7. É uma dor considerada transitória entre moderada e forte, porque a dor moderada ela varia de 4 a 6 e a dor forte acima de 7. Então ela já está no início de uma dor forte. Ela relatava para a gente também que é importante a gente conseguir identificar os fatores causadores da dor. E ela falou com a gente que a dor iniciava sempre pela manhã, quando ela acordava. Então, o que nós começamos a fazer? Uma investigação do sono dessa paciente. Provavelmente alguma coisa está acontecendo durante a noite para essa dor estar iniciando justamente pela manhã. Outra coisa que ela relatava para a gente é o que a gente chama de qualidade da dor. O que é a qualidade da dor? É o tipo da dor. Então, essa paciente relatou que a dor dela era uma dor que parecia que estava apertando a cabeça dela. Era uma dor que no final do dia ela estava muito fadigada, ela estava muito cansada. Então, essa dor em aperto, essa dor fadigada, essa dor cansada é uma característica de dor muscular. Então, por essa avaliação e por essa investigação, você já começa a ter uma ideia do que pode estar acontecendo com essa paciente. Ela tem uma dor forte, essa dor ela inicia principalmente quando ela dorme mal, a qualidade da dor é uma dor em aperto. E ela fala para a gente também que o que inicia ou até mesmo piora essa dor, que é chamado fator iniciador ou fator de piora, é quando ela se alimenta, quando ela mastiga ou quando ela fica falando por muito tempo. Então, ou seja, você já começa a pensar que realmente alguma coisa está ligado à função mandibular dessa paciente.
Tudo isso dentro dessa avaliação clínica inicial. Outra coisa que a gente verifica é a quantidade de abertura de boca que essa paciente tem. Então você pega uma régua específica e avalia quantos milímetros essa paciente abre. A gente sabe que a abertura de boca mínima tem que ser 40 milímetros. Se o paciente abre menos do que 40 milímetros, ele tem uma limitação na abertura de boca. E essa paciente, além dela estar com uma limitação na abertura de boca, que ela estava com 27 milímetros, quando ela abria a boca, a gente vê o padrão de abertura de boca, ela tinha um desvio para a direita, como mostra nessa imagem aqui, tá? Então você tem lá, ó, movimento de abertura de boca de 27 milímetros, quando ela abria esses 27 milímetros, ela tinha dor na ATM direita, e ela relatava um histórico anterior de sons articulares. Ou seja, ela estava com uma limitação na abertura de boca, porque a abertura de boca ideal seria no mínimo 40 milímetros, então ela não consegue abrir mais do que 27 milímetros, e quando ela abria, ela tinha dor na ATM direita. E ela relatou para a gente que antes ela tinha som articular na forma de estalido. Então esse som articular na forma de estalido já nos remete a pensar em um deslocamento de disco com redução. E se em algum momento esse som articular desapareceu e ela não conseguiu mais abrir a boca, provavelmente esse disco articular ele estava anteriorizado, ele sofria a redução na abertura de boca, por isso que tinha esse som articular, em algum momento parou de reduzir. E o próprio disco articular começou a interromper a abertura de boca dessa paciente. Agora, por que está desviando para a direita? Observe uma coisa, o desvio é sempre para o lado afetado. Por quê? Se essa cabeça da mandíbula desse lado esquerdo aqui, ela consegue sair de dentro da fossa mandibular, e desse lado direito ela não consegue sair de dentro da fossa mandibular, acontece exatamente esse desvio para esse lado que está afetado. Porque se esse lado aqui esquerdo sai de dentro da fossa mandibular e esse lado aqui não sai, que é porque ele tem algum obstáculo travando a saída dele, esse desvio é para o lado de cá. Então, por isso que essa paciente ela tem a limitação de abertura de boca, ela abre menos do que 40 milímetros, nesse caso 27 milímetros, e ela, quando começa a abrir a boca, ela tem esse desvio para esse lado direito. E o lado afetado é exatamente esse lado direito, que é o lado que a cabeça da mandíbula não consegue sair toda de dentro da fossa mandibular. Então, por essa avaliação clínica, isso já começa a te nortear dentro dessa tomada de decisão em termos de diagnóstico. Agora nós começamos a fazer uma palpação, você palpa a região de temporal, aqui tem essas estrelinhas no temporal, então normalmente a gente faz 9 pontos de palpação, na parte anterior, na parte média, na parte posterior. E na região de masseter é a mesma coisa, a parte mais superior dele, a parte média e a parte mais inferior. E na articulação temporomandibular também você faz uma avaliação no polo lateral e ao redor dela. Tudo dentro dessa metodologia, dentro de um treinamento técnico para que o profissional consiga realizar esse exame de forma assim bem eficaz. Agora, durante a palpação da TM, essa paciente ela atualmente não tinha som articular, tá? Atualmente ela tinha uma dor na TM direita, tá? Durante a palpação. Lembra que eu falei que na abertura de boca ela estava com uma dor na TM direita e o desvio era para o lado direito também, porque ela estava com a limitação de abertura de boca? Na palpação do temporal. Lembra que lá atrás que na queixa dela ela tinha uma queixa de dor temporal, de dor de cabeça? E essa dor de cabeça ela foi reproduzida na avaliação clínica. Então, ou seja, no momento da palpação da região temporal, você conseguiu reproduzir a dor da queixa do paciente. Então, ela tem o que a gente chama de cefaleia, que é uma dor de cabeça, uma cefaleia familiar. Familiar por quê? Porque é a cefaleia da queixa dela. E está bem localizada, ela não espalha, ela está localizada na região do temporal. E na palpação do masseter, nesses 9 pontos também, o paciente teve uma dor familiar espalhada. O que seria essa dor familiar espalhada? A dor familiar é a dor que o paciente tem na queixa dele e durante a avaliação clínica de palpação, você consegue reproduzir essa dor da queixa dele. Porém, ela não fica localizada, ou seja, ela não fica embaixo do seu dedo no momento da palpação. O paciente fala, doutor, essa dor que eu estou sentindo agora, ela não está embaixo do seu dedo, ela está espalhando. Aí você pergunta, mas espalha para onde? Aí ele fala, espalha para essa mesma região aqui onde você está palpando. Então, ou seja, é uma dor que já está espalhada, ela não está indo para outra região anatômica.
anatômica. Ela está espalhando para a mesma região anatômica que está sendo palpada. E a queixa inicial dela era também uma dor na região aonde? Nessa região aqui de masseter, que ela falou, bilateral. Então nós conseguimos reproduzir a dor da queixa dela nessa palpação, por isso se chama dor familiar. Tá legal? Agora, quando você fecha todos esses dados, coloca tudo no papel, você começa a pensar no diagnóstico dessa paciente. E o diagnóstico, quando você avaliou a palpação, durante a palpação ela teve uma dor na TM, lembra lá? E ela tinha uma queixa também de dor nessa região mandibular ali próximo ao ouvido que ela apontou pra gente, lembra da avaliação clínica lá do vídeo? Então, essa dor na TM que ela tinha era do lado direito. E o desvio também era para o lado direito e ela também tinha o quê? Uma limitação na abertura de boca. Outra coisa que essa paciente tinha durante o temporal, a cefaleia familiar localizada, como já falei. E ela tinha também mais o quê? A dor familiar espalhada onde? Na região de masseter. Então, fechamos aqui em ATM, temporal e masseter, que é a queixa dessa paciente. Então, em relação à palpação da TM, o que essa paciente tem? Ela tem um subtipo de DTM chamado artralgia direita. Por quê? Ela tem uma dor articular do lado direito e essa dor articulada é reproduzida tanto no movimento de abertura e fechamento de boca, quanto no movimento onde você faz uma palpação da articulação temporomandibular. Então você consegue reproduzir a dor da queixa dela nestes testes funcionais de abertura de boca e também na palpação da ATM. Então você fecha o diagnóstico para esse subtipo chamado artralgia direita. Outra situação que o paciente tem quando você pensa em desordem articular. O paciente tem um deslocamento de disco sem redução com limitação de abertura de boca. Por quê? Já falei com vocês que o paciente que abre a boca com menos de 40 milímetros é considerado uma limitação na abertura de boca. E se essa paciente relatou para a gente um histórico passado de sons articulares, sinal que ela tinha um deslocamento de disco com redução, que era um som na forma de estalido, e em algum momento ela parou de conseguir abrir totalmente a boca. Então você chama isso de deslocamento de disco sem redução, porém com limitação de abertura de boca. Isso tudo, gente, clinicamente você consegue avaliar por meio dessa metodologia. E agora pensando se nessa cefaleia, nessa dor na região das têmporas que ela falou lá atrás, que é uma cefaleia, ela tem um subtipo de desordem da dor, ou seja, desordem dolorosa, chamada cefaleia atribuída a DTM. Por que desordem dolorosa? As DTMs, elas têm duas grandes divisões dos subtipos, que são as desordens dolorosas e as desordens articulares. Então, mesmo o paciente, ele pode ter mais de um subtipo de DTM e é exatamente o que essa paciente tem. Então, ela tem artralgia direita, tem deslocamento de disco sem redução com limitação de abertura de boca e tem a cefaleia atribuída a DTM, que é uma cefaleia secundária à disfunção temporomandibular, ou seja, o problema principal do paciente é a DTM e secundariamente ele tem essa cefaleia. E pensando na região do masseter, o que esse paciente tem? Ele tem uma dor miofacial com espalhamento, que é um outro subtipo de desordem dolorosa. Então, na região do masseter, ele tem essa dor miofacial, que é uma dor muscular, e ela espalha, ou seja, ela não é pontual, ela está espalhando para a mesma região anatômica que está sendo palpada, que é o próprio masseter, ou seja, ela não está indo para outra região anatômica. Se ela estivesse indo para outra região anatômica, aí o subtipo seria dor miofacial com espalhamento. Mas nessa paciente não, espalhava para o próprio masseter. Então, dentro disso aqui, eu consegui mostrar para vocês toda essa parte de diagnóstico e como daí para frente a gente vai proceder com esse paciente. Depois, e na próxima aula vocês vão conseguir entender um pouquinho mais tudo isso que a gente está esmiuçando aqui em termos de tomada de decisão, tomada dessa história da queixa do paciente, avaliação clínica e para chegar nesse ponto onde nós acabamos de chegar, que é o diagnóstico propriamente dito. Agora, além desses casos, eu quero te mostrar com dados a oportunidade de crescimento dentro da DTM. Observem que a DTM ainda é um campo pouco explorado pelos dentistas. Eu vou te mostrar com esses dados como a DTM é um campo muito promissor. Tivemos inscrições de alunos de outros países, principalmente Portugal, mas vamos dar um exemplo do Brasil, que hoje tem uma população de 214 milhões de habitantes. Temos 363.167 dentistas registrados nos conselhos de odontologia, que seria uma média de 588 pessoas
no Brasil para cada dentista. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a média ideal seria em torno de 1.500 habitantes para cada dentista. Dessa forma, temos muito mais dentistas por habitante do que deveríamos ter no Brasil. Isso mostra o que? A saturação do mercado brasileiro. Mas dentistas que atuam na área de DTM, temos muito pouco no mercado. Podem pesquisar na sua cidade, na sua região, que pouquíssimos dentistas sabem diagnosticar e tratar DTM. Agora, com esses dados, salientando a pequena quantidade de profissionais que atuam com DTM, observamos o aumento da demanda de pacientes com sinais e sintomas de DTM. Buscando assim artigos científicos relevantes na literatura, observa-se um aumento da prevalência da DTM nos pacientes. Então, um artigo recente, como esse aqui, em uma revisão sistemática da literatura, mostra que a DTM hoje no mundo gira em torno de 31% da população, ou seja, a cada 100 pessoas, 31 tem DTM. E a prevalência em adolescentes e crianças entre 10 e 17 anos, que não era tão alta, em 3 estudos realizados com mais de 3.000 crianças, mostrou uma incidência de DTM entre 22 a 33,2%, que representa 33 crianças a cada 100 crianças e adolescentes com DTM. Agora, olha o relato desse dentista. Aí acabou que com a pandemia começou a vir um volume absurdo de paciente relatando os mesmos problemas. Cansaço, bruxismo, apertamento dental, todo tipo de dor possível e imaginável. Paciente com dores irradiadas onde não existia. Com essa demanda, pessoal, de pacientes, vamos refazer aquela relação população, quantidade de habitantes para a quantidade de pacientes que sofrem com a DTM. Se 31% da população do Brasil tem DTM, um país com 214 milhões de habitantes, 31% representa 66 milhões de brasileiros com DTM. Então, com o aumento dos casos, o maior fator causador da DTM são os transtornos psicossociais. E isso aumentou muito nos últimos 2 anos. Então, olha a oportunidade que é a DTM e a demanda que nós temos de paciente. Se não tem um paciente em sua clínica, algum colega está atendendo o paciente com dor, ou, digo mais, paciente com problema na mastigação, problema de dor, cefaleia, tem a DTM e ele não sabe que tem a DTM. Isso a gente mostra como um oceano azul dentro da profissão, que está passando na sua frente e você está deixando o tempo passar. Fora assim que muitos profissionais também passam por esses pacientes, como neurologistas, otorrinos, fisioterapeutas, psiquiatras, que podem também te caminhar esses pacientes se você se tornar um profissional expert em DTM. E dentro da sua cidade montar um script para abordar esses profissionais, para que eles entendam o quanto você pode ajudar os pacientes dele. Lembre-se de um ditado popular que eu gosto sempre de falar: quem bebe água limpa é quem chega primeiro. O profissional diferenciado no mercado precisa ter esse conhecimento da DTM, pois agregará em todas, digo todas mesmo, especialidades. E você irá saber a causa de todos os seus insucessos nos seus tratamentos com muito mais propriedade. Estou te mostrando esses dados para abrir seus olhos e te mostrar por que a DTM é a especialidade do futuro e como ela vai te ajudar na odontologia, da mesma forma que ela me ajudou a fazer atendimentos muito mais acelerados, mais ágeis e diagnosticando e tratando com muito mais segurança. Agora, pessoal, na próxima aula você vai aprender os 3 pilares para fazer um diagnóstico diferencial com excelência. Então marque aí na sua agenda, dia 23, temos mais um encontro para eu te mostrar o meu método de como faço para diagnosticar a DTM já na primeira consulta, com segurança e começar o tratamento do meu paciente. Muito obrigado por assistir a aula e fazer parte dessa nossa comunidade do Facebook. Não deixem de entrar para que eu possa conhecer um pouco mais sobre cada um de vocês e discutirmos juntos sobre casos clínicos e situações que podem acontecer em nossa clínica diária. Compartilhe comigo sua história e deixe nesse comentário logo aqui abaixo desse vídeo a sua opinião, porque isso é muito importante para a gente. Então, uma boa semana, até a próxima aula. Nos vemos então no dia 23, quarta-feira. Um grande abraço.